Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 64, ação e reação, a intervenção na memória, capítulo 3º. Então aqui dando sequência, no caso atual, Druso, ele recorre a Hilário, Silas e também a André, que o auxilie no passe naquele irmão ali adormecido para um possível tratamento. Então André diz assim: procurei suptar inquisições extemporâneas e entreguei-me à expectativa. Logo após, o assistente Hilário e eu, de maneira instintiva, estabelecemos uma corrente de oração em prévia consulta. É preciso tratar de um tema aqui. Aqui André, ele cita um termo mal interpretado aqui na Terra. Vejamos. Estabelecemos uma corrente. Quando aqui na Terra os grupos espíritas que se dizem espíritas ouvem esse termo corrente, esses grupos crê que de fato exista uma corrente em volta dos médios, em volta do grupo, em volta disso, em volta daquilo. Na verdade, esse termo corrente é fictício. Essa corrente, ela é mental. Nada além que mental. Pois eu já tive a oportunidade de visitar algumas casas espíritas aqui no Brasil, onde lá eles dizem assim, lá eles disseram assim: aqui é a corrente tal, ali é a corrente Bertano, ali é a corrente Cicrano. Tudo babaquice. Não existe esses tipos de corrente. Quando eu peço a você, ou melhor, quando eu digo a você, vamos orar em prol de alguém? Vamos. É natural que mentalmente, eu e você, mentalmente, nós nos ligamos mentalmente como se fosse uma corrente fluídica, espiritual, mental. Mas isso não quer dizer que a partir daquela corrente para dentro não entra e não sai ninguém. Creio ter esclarecido alguma coisa mística no movimento que se diz espírita aqui na Terra. Então, logo após, o assistente Hilário e eu, de maneira instintiva, estabelecemos uma corrente de oração sem prévia consulta, e nossas forças reunidas como que fortaleciam o instrutor,
Então André percebeu que as energias, que a força energética dele e de Hilário fortalecia mais ainda as forças de Druso, em prol daquele irmão ali sendo tratado, que demonstrando fisionomia calma e otimista, passou a operar magneticamente, aplicando passes dispersivos. Passes dispersivos. Porque existem centenas de formas de aplicar passe. Esse aqui é o passe dispersivo, né? É aquele passe sentido horário, sentido contrário horário, dispersivo. Aquele passe que eles usam aqui na Terra como se fosse uma limpeza, usando esse termo aqui da Terra, tá bom? Por que que existe vários tipos de passes? Existe o passe à distância. Você pode aplicar passe numa pessoa à distância que esteja num hospital, numa residência dele, quilômetros e quilômetros de distância. É só você mentalizar aquela pessoa e, ao mentalizar-se, pense que você ali, né, aplica-lhe um passe. Se ele está numa posição assim, sensitiva, receptiva, não importa, o importante é você fazer a tua parte. Então existe o passe através do toque, existe o passe através do olhar, enfim, existe um número enorme de passes. Então, correntes de oração sem prévia consulta, e nessas forças reunidas como que fortalecia um instrutor que, demonstrando fisionomia calma e otimista, passou a operar magneticamente, aplicando passes dispersivos no companheiro em prostração. O enfermo reagiu com movimentação gradativa, qual se acordasse de longo sono. Então vejamos. Em meio àquelas energias aplicadas por Hilário, Druso e também André, aquele passe dispersivo, aquele irmão ali estático, ele começou a se movimentar gradativamente, né? Qual se acordasse de longo sono. Sabe quando você acorda de manhã e que você espreguiça os braços? Ai, ai. Graças a Deus eu acordei. Que bom. Decorridos alguns minutos, o instrutor pousou a destra sobre a cabeça disforme. Olha que interessante. Decorridos alguns minutos, o orientador Druso pousou a destra sobre a cabeça disforme daquele nosso irmão, como se lhe chamasse a memória ao necessário despertamento, e logo em seguida o desventurado começou a gemer, revelando o pavor
de quem suspira por desvencilhar-se de um pesadelo. Olha só. Então ele começou, né, a gemer. Ele começou a suspirar por desvencilhar-se de um pesadelo. Porque é preciso entender que enquanto ele dormia, porque aqui ele já está acordado, enquanto ele dormia, ele encontrava-se em um pesadelo. E neste pesadelo, ele enfrentava aqueles seus cúmplices de existências passadas. Enquanto ele dormia, ele torturado era por aqueles seus comparsas de existências e de crimes de outras existências. Como se fosse um pesadelo aqui na Terra. Não sei se você já enfrentou essa situação, mas as pessoas que já enfrentaram pesadelos aqui na Terra, elas pedem a Deus nunca mais passar por essa situação, porque a situação é triste. Porque a pessoa sente que algo lhe asfixia o pescoço. Ela sente vontade de gritar. E ela não consegue gritar. Ela deseja voltar ao corpo físico, só que ela não consegue. Ela sente vontade de dar murros e ela não consegue esbofetear ninguém. Mas é interessante que ela não consegue agir de forma nenhuma, mas elas conseguem rezar. Olha só para você ver como são as coisas. E toda pessoa que passa por esse processo, né, de pesadelo aqui na Terra, depois que ela começa a rezar, daí a alguns instantes ela se livra, entre aspas, daquele pesadelo, o que ela consegue retornar ao corpo físico, depois do corpo físico todo molhado de suor. Então, porque Druso interrompesse a operação, detendo-o nesse estado, Hilário indagou aflito. Hilário indagou aflito Druso. Deverá permanecer, então, assim, à beira da vigília, sem reapossar-se de si mesmo? Olha só que pergunta. Deverá permanecer, então, assim, à beira da vigília, sem reapossar-se de si mesmo? Então Druso responde: não lhe convém o imediato retorno à realidade, esclareceu o mentor amigo. Poderia sofrer deplorável crise de loucura com graves consequências. Conversará conosco, assim qual se vê com a mente enovelada a ideia fixa que lhe encarcera os pensamentos no mesmo círculo vicioso, a fim de que lhe venhamos a conhecer o problema crucial sem qualquer distorção. Olha só, né? A palavra do orientador denotava grande experiência na psicologia dos espíritos vitimados nas trevas. Depois de nova intervenção do mentor sobre a grote
O infeliz descerrou as pálpebras e, mostrando os olhos esgazeados, começou a bramir. Olha só. Socorro! Socorro! Sou culpado! Olha o paciente dizendo. Culpado! Não posso mais! Perdão! Perdão! Dirigindo-se a Druze, tomando-o de certo por magistrado, esclareceu: Senhor juiz. Tomando Druso por magistrado, ele achava que Druso ali era um juiz. Senhor juiz, senhor juiz, até que enfim posso falar, deixe-me falar. O dirigente da mansão afagou-lhe a cabeça atormentada e replicou em tom amigo. Diga o que deseja. O rosto do asilado cobriu-se de lágrimas, entremostrando a superexcitação dos sonâmbulos que transformam a própria fraqueza em energia inesperada, e começou a falar compungidamente. Olha a história desse nosso irmão. Olha a história desse irmão. Sou Antônio Olímpio, o criminoso. Contarei tudo. Em verdade, peguei. Por isso é justo que eu sofra no inferno. O fogo tortura minha alma sem consumi-la. É o remorso, bem sei. Se eu soubesse, não teria cometido a falta. Entretanto, não pude resistir à ambição. Depois da morte de meu pai, vi-me obrigado a partilhar nossa grande fazenda com meus 2 irmãos mais novos. Olha a história desse irmão. Clarindo e Leonel trazia, porém, a cabeça dominada de planos. Pretendiam converter a propriedade que eu administrava em larga fonte de renda. Contudo, a partilha me estorvava. Notei que os manos tinham ideias diferentes das minhas e comecei a maquinar o projeto que acabei executando. Uma crise de soluços embargou-lhe a voz, mas Druso, amparando-o magneticamente, insistiu: Continue. Admiti, contudo, o enfermo com acento mais firme, que somente poderia ser feliz aniquilando meus irmãos. E quando o inventário estava prestes a decidir-se, convidei-os a passear comigo de barco, inspecionando o grande lago de nosso sítio. Antes, porém, dei-lhe a beber um licor entorpecente. Calculei o tempo que a droga reclamaria para um efeito seguro e,
Quando a nossa conversação ia acesa, percebendo-lhes os sinais de fadiga, num gesto deliberado, desequilibrei a embarcação em conhecido trecho onde as águas eram mais fundas. Ah, que calamidade! Inesquecível. Ainda agora escuto-lhes os brados arrepiantes de horror, implorando socorro, mas de nervos dormentes e breves minutos encontraram a morte. Notei de consciência pesada, mas firme em meus alocados propósitos, abordando a praia e clamando por auxílio, com atitudes estudadas, pintei um imaginário acidente, né? Foi assim que me apossei da fazenda inteira, legando-a mais tarde a Luiz, o meu filho único. Fui um homem rico e tido por honesto. O dinheiro granjeou-me considerações sociais e privilégios públicos que a política distribuiu com todos aqueles que se fazem vencedores no mundo pela sagacidade e pela inteligência. Então vejamos, assim que Druso, Hilário e André aplicam neste paciente de membros inferiores alongados, membros superiores alongados, massa encefálica disforme, ali, dormindo, né? Então ali ele dormia. Mas assim que eles aplicam passes de dispersão, de magnetismo, de energias deletérias, esse irmão acorda e recobra os sentidos. E ele consegue nitidamente recordar aquilo que fizera quando no corpo físico. Pois ele se lembra que ele mais 2 irmãos tinham uma fazenda e essa fazenda era uma herança. Mas ele, obcecado pela fazenda, ele tinha planos sozinho, diferente dos irmãos que eram mais acomodados. E ele pensou: vou acabar com meus irmãos, vou matá-los, porque assim a fazenda fica toda para mim. E ele embriaga os irmãos de Cajibrina e convida eles para entrar em um lago que ele muito bem conhecia dentro de uma embarcação. E dentro desse lago, percebendo ele que os irmãos embriagados se encontravam e que se caísse na água, eles não conseguiriam sair daquele lago devido à embriaguez. Pois assim ele fez. Ele tomba a canoa e ele, porque não havia bebido, feito uso do álcool, ele conseguiu nadar até a praia a beirada daquele lago, o que os 2 irmãos não conseguiram devido à embriaguez.
e eles se afogaram e morreram afogados. Vamos para o próximo vídeo, porque algumas pessoas estão clamando. Os vídeos estão ficando longos, mas acontece que as pessoas se preocupam com o cronômetro, mas não se preocupam em auto-se evangelizar, elas não se preocupam em adquirir cultura, amadurecimento, elas se preocupam com o cronômetro. Então vamos para o próximo vídeo.